Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Sala de Empregos em Foco, que agora em 2025 está com a nova roupagem que se chama ApoenaCast Sala de Empregos. E para abrir essa trajetória, a gente está aqui recebendo a professora Daniele Amaral, que é a nossa coordenadora do curso de Radiologia. Ela que é técnica em Radiologia, também graduanda em Radiologia, e está aqui à frente, brilhantemente, conduzindo aí o nosso curso, né? Professora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Andréia. Obrigada por essa oportunidade. É muito bom estar aqui tendo essa voz para falar um pouco sobre a radiologia que eu tanto amo. E hoje o nosso principal objetivo com a professora Daniele aqui é a gente conseguir discutir sobre o mercado de trabalho na radiologia, o que os empregadores esperam desse profissional, sobre as capacitações, como que está o mercado, tanto na área privada como na área pública, o que é necessário de formação para que os nossos alunos consigam aí se destacar no mercado. É muito comum a gente ouvir falar, né, Dani, que o mercado de radiologia, ele está saturado, né? Isso é verdade? Qual que é a sua fala diante desse comentário? Então, é algo que a gente sempre escuta falar mesmo, né? Se você entrar numa sala, 60% dos alunos vão abordar esse assunto, que não tem emprego na área da radiologia. Mas, muitas vezes, eles trazem essa informação porque eles já ouviram de alguém, de um outro profissional, que não se sabe o motivo, ele não conseguiu inserir-se no mercado de trabalho. E às vezes esse profissional que ele não conseguiu inserir-se, é mais fácil ele terceirizar a culpa, dizer que a culpa é do mercado, que o mercado está fechado, que o mercado está saturado, do que ele trazer a culpa para si mesmo, né? E dizer, não, eu não me capacitei, eu não me dediquei devidamente. Será que se eu tivesse me dedicado mais, me destacado enquanto eu era estagiário, eu não teria conseguido o meu emprego? Então, assim, eu não concordo com essa fala que a radiologia não tem emprego. Eu digo por mim que eu me formei num mês, o mês de dezembro foi o mês que eu me formei, em janeiro eu já estava empregada. Então, se o mercado realmente tivesse saturado, eu estaria desempregada. E desde o momento em que eu ingressei meu trabalho profissional na radiologia, eu nunca fiquei desempregada. Então, sim, o mercado ele está exigindo profissionais que estudam, que se capacitam. Para esses profissionais, o emprego te chama, você não precisa ir atrás dele. Então, qual a releitura que você faz do mercado de trabalho para o profissional de radiologia atualmente? Eu digo que esse profissional, ele tem que estudar sempre. O estudo na área da radiologia, ele é continuado. Nós temos uma área que ela é científica e tecnológica. Então, a ciência e a tecnologia, elas estão em movimento todo o tempo. E eu não posso ser uma estátua na radiologia. Eu tenho que estar em movimento também. E esse movimento é adquirindo conhecimento, é mantendo esse conhecimento dentro da minha cabeça. Eu não vou estudar anatomia uma vez e lembrar para sempre. É um estudo continuado, eu tenho que continuar lembrando. Eu não vou fazer determinados posicionamentos de rotina uma vez e lembrar para sempre. Eu tenho que continuar relembrando esses posicionamentos. Então é isso, o profissional ele tem que estar em movimento, acompanhando o que o mercado está exigindo dele. E hoje, qual o impacto as inovações tecnológicas, como a inteligência artificial, a tomografia avançada, tem gerado nesse setor? Então, como eu disse, né, nós temos uma área tecnológica e a tecnologia ela está sempre avançando. Nós temos, por exemplo, equipamentos aqui em Fortaleza que eles funcionam com a inteligência artificial quase que trabalhando pelo profissional. Só que esse trabalho, ele nunca vai ser 100% da inteligência artificial, né? Usando o bordão da radiologia, sempre vai ter alguém que precise apertar o botão. E esse alguém somos nós, né? Eu não gosto muito de usar esse bordão, porque às vezes classificam o profissional da radiologia como um apertador de botão, né? Mas eu costumo dizer que existe uma escala de conhecimento que você tem que ter até chegar ao botão que você tem que apertar. Saber qual botão apertar. A inteligência artificial na tomografia, na ressonância, ela nunca vai trabalhar sozinha. Ela sempre vai precisar do profissional para atuar junto com ela. Mas esse profissional tem que acompanhar a tecnologia. Ele tem que buscar cursos avançados. Isso é muito fácil da gente encontrar hoje. Se a gente fosse falar com um profissional da radiologia que formou-se há 10, 12 anos atrás, ele não ia ter uma busca fácil desses avanços tecnológicos como a gente tem hoje. De procurar aqui um software que eu consiga compreender melhor o tomógrafo, a marca do tomógrafo tal que eu estou trabalhando.
E a gente baixa esse software e consegue dominar todo o tomógrafo. Mas isso requer que eu consiga, que eu tenha essa mente, que eu tenha esse feeling para ir atrás. A habilidade de entender essa necessidade, né, e de buscar atrás dentro do que a tecnologia traz de novo. Exatamente, isso mesmo, Andréia. Existe alguma região ou setor específico onde as oportunidades são maiores? Olha, eu vou te responder com um dado que eu tenho, um dado bem recente. Um grande hospital aqui em Fortaleza, o gestor desse hospital, ele falou que ele tem 7 vagas para a ressonância magnética e ele não consegue profissionais capacitados para essas 7 vagas. E aí a gente volta à sua pergunta inicial, né? A radiologia tem ou não tem emprego? Tem. O que está faltando? A capacitação. Então, áreas como tomografia computadorizada e ressonância magnética são áreas que ainda estão empregando muito. Mas o perfil do aluno da radiologia é aquele que se forma apenas com o seu certificado de técnico e ele quer atuar brilhantemente nessas áreas, mas ele só vai atuar se ele se capacitar. Se ele estiver capacitado, curso de capacitação, qualificação técnica, para que ele consiga acompanhar o que o mercado está pedindo dele. No caso das vagas que você falou agora, qual a formação necessária para preencher essas vagas? Técnico em radiologia com especialização técnica em ressonância magnética. Entendi. E com a pandemia, como a pandemia influenciou a demanda por profissionais de radiologia? Você acha que com a pandemia a gente teve aí uma queda na busca, né, de pessoas buscando essa formação, ou teve um avanço? Como você avalia? Então, a pandemia, ela chegou assim, ó. Ela chegou, né? Ela não avisou que estava chegando. Então, houve um aumento substancial nas tomografias computadorizadas para fazer a avaliação desse paciente que tinha Covid, porque às vezes os exames laboratoriais eles estavam presos, não conseguia se ter um exame laboratorial que atendesse toda a demanda da população com Covid na época. Então, esses pacientes eles eram mandados para a tomografia computadorizada para que fosse feito o diagnóstico e o acompanhamento, né? O seu prognóstico estava progredindo, estava melhorando, como é que está o Covid desse paciente? Foi dentro da tomografia. E aí, quando eu não tenho profissionais capacitados para atuar na tomografia, o que foi que aconteceu? Aqueles que estavam atuando foram sobrecarregados. E aí houve uma grande ansiedade desse público, desses profissionais atuantes, por quê? Porque eles eram quem executavam esses exames e eles é quem estavam expostos também ao vírus. Então houve muito caso de ansiedade do trabalho, por essa alta demanda e também por estar ali à frente, né, para fazer esses exames. Para você ter uma ideia, nessa época do Covid, passou-se a ser utilizado eu vou ter que pescar, que eu esqueci o nome, ó. Um protocolo especial dentro da tomografia, que se chama tomografia computadorizada de alta resolução, que alguns chamam de TCAR ou TCAR. Esse protocolo ele foi jogado especialmente para os pacientes com Covid. E ainda hoje utiliza-se esse protocolo para pacientes com doenças pulmonares, mas especialmente no Covid. E nem todo mundo estava preparado para usar esse tipo de protocolo. Então, é o que a gente vem falando, né? O profissional da radiologia, ele tem que abrir a mente dele para compreender que ele tem que capacitar-se, que ele tem que buscar mais, que se ele buscar mais, ele vai ser diferente dentro do quadro dos profissionais que a gente encontra hoje. E hoje, quais as principais habilidades que um profissional de radiologia precisa ter? Bom, esse profissional, ele tem que ter 2 coisas primordialmente. Ele tem que ter empatia por aquele paciente que ele vai atender. O que é a empatia, né? Se a gente for falar de uma maneira bem romântica, a empatia é a sua dor no meu coração. Né? Essa é a maneira bem romântica da empatia. Mas é eu me colocar no lugar daquele paciente, né? Nenhum paciente chega e pensa assim, uau, hoje eu estava afim de fazer um raio-x, deixa eu fazer um raio-x hoje? Não, aquele paciente que vai fazer qualquer exame de imagem, ele está sentindo dor, ele tem alguma dor. Então eu tenho que entender a dor desse paciente, eu tenho que atendê-lo compreendendo essa dor. E aí junto com a empatia, a gente vai andar assim de mãos dadas da empatia com a humanização no atendimento. Né? Hoje a gente vê, infelizmente a gente vê um atendimento que eu costumo chamar de robotizado. Sim. E não de atendimento humanizado. Eu até trouxe aqui uma placa
para simular um atendimento, né? Então, às vezes o paciente chega com uma dor no punho, caiu, alguma coisa assim. Então, o que o profissional faz? Bote a mão aqui, fique assim, não mexa. Agora fique assim, não mexa. Pronto, próximo paciente. Isso é um atendimento robotizado. Eu não entendi qual é a dor do paciente, o que foi que aconteceu com ele, eu não fiz uma boa anamnese. Eu não expliquei para o paciente por que ele tem que ficar assim, não mover. O não mover significa o quê? Por que ele não deve mover durante a exposição? E se ele mover, qual o prejuízo que vai ter? Eu vou ter que repetir esse exame, qual o prejuízo para ele? A gente está falando de uma área pequena aqui do punho, né? Mas a gente sabe que radiografias nós fazemos do corpo todo. Hoje nós atendemos um público que está bem diversificado também. Então, se eu for atender um público que não compreenda bem o meu comando, como é que eu vou explicar, usando a empatia, a humanização, o posicionamento correto que aquele paciente tem que fazer para que o exame dele seja feito com qualidade? Então, hoje, o que está faltando e as habilidades que mais estão sendo solicitadas ao profissional é esse tipo de habilidade comportamental, que é o soft skill que a gente fala, né, dentro do campo da área de trabalho. Eu tive uma experiência, Dani, eu passei por um processo onde eu caí, quebrei meu tornozelo e eu tive que passar por vários episódios de raio-x. E, por incrível que pareça, muitas vezes, quando você chega na sala, que você precisa sentar na mesa, o que é que você escuta? Pode subir. Então, como uma pessoa que está com o pé quebrado, ela vai subir na mesa de forma sem ajuda? É impossível. É impossível. É impossível. Então, eu passei por isso, eu passei isso, né, na pele. E outra coisa também que eu avalio é que hoje existe uma avaliação de entender que os bons profissionais, eles estão somente na rede privada, que o atendimento público estão lá os profissionais que não são tão bons assim. E essas minhas experiências foram na rede privada. Então, eu acho que isso é importante para que a gente perceba que bons profissionais, eles vão estar na rede pública, eles vão estar na rede privada, assim como os que ainda precisam melhorar em alguns aspectos, né? E eu acho que esses aspectos, eles são fundamentais, porque eu acho que quando a gente trabalha a humanização, como você falou, a gente realmente se colocar se colocar no lugar do outro e a gente entender como é que a gente pode melhorar aquela situação que ela não tá tão boa assim, porque quem busca um atendimento, né, quem está em um procedimento de radiologia, seja lá para tomografia, para raio-x, ele está numa condição de saúde que não é o que ele gostaria de estar passando. Sim. Então, além da dor física, tem a dor psicológica, das dúvidas, né? E aí, como é que eu tô? O que vai acontecer pós, né, quando eu sair daqui? Qual que vai ser o resultado desse exame? Eu acho que isso mexe demais com a cabeça do paciente. Eu acho que o profissional que está atendendo, ele precisa ter essa sensibilidade, né? Eu concordo com você. Até porque o paciente que ele chega, esse paciente que você descreveu, é o paciente que a gente atende, sim, na sala de radiografia, na sala de tomografia, nas salas de exame de maneira geral, né? Ele chega emocionalmente abalado porque ele não sabe o que aguarda, o diagnóstico que lhe aguarda. E aí ele entra numa sala extremamente gelada, porque as salas, elas têm que ser realmente geladas por conta do equipamento que tem lá dentro, e ele não sabe o que é aquele equipamento, o que aquele equipamento vai fazer com ele não sabe. Então a humanização está também em eu explicar. Quando ele entra num tomógrafo, eu dizer, olha, ele não vai encostar em você, né? Aí, o exame vai ser rápido, dura mais ou menos tanto tempo. Se o senhor colaborar e ficar paradinho, ou a senhora, o exame vai ser mais rápido ainda. Então, quando a gente fala na humanização, é tudo isso, né? Eu gostei do que você falou, né? Que esse atendimento que você teve foi na rede particular. Muitos profissionais que estão na rede pública, eles também estão na rede particular, né? A gente não tem o profissional da rede pública e o da rede particular. É aí onde vai entrar a ética profissional, né? Onde eu, que trabalho para um público X e um público Y, tenho que dar o mesmo atendimento para o público X e para o público Y, né? Então, o profissional que ele trabalha com ética também é um profissional diferenciado. Hoje, se eu for me candidatar a uma vaga e eu dominar a anatomia, eu dominar os posicionamentos, eu dominar as técnicas aplicadas, mas se eu não souber atender bem o meu paciente, eu não fico. Olha que interessante. Então, hoje, o mercado está escolhendo esse profissional aí que atende de maneira humanizada.
E assim, é incrível que quando a gente começa a conversar, a gente tem sempre uma experiência, né, para compartilhar. Sim. A gente conversando agora, eu lembrei também de um outro episódio que, bem na época de pandemia, eu estava com suspeita, né, de Covid. Eu não lembro, eu sei que eu precisei fazer um exame de raio-x. E eu entrei, também era uma clínica particular, eu entrei, o profissional, ele pediu para eu entrar na sala, colocar lá aquela vestezinha, a batinha, e ele falou assim, a senhora pode sentar aqui que eu já volto. Ele me deixou sozinho na sala, e ele saiu e ele ficou ausente por uns 10 minutos. Depois uma outra profissional, ela veio entrar, e a sala, ela estava trancada. Eu estava trancada dentro da sala. E ela batia e não conseguia abrir. Eu que tive que me levantar para abrir a sala para a profissional. Ela procurando pelo profissional que ia me atender. Né? Então você percebe realmente essa falta de preparo que ela ainda... a gente precisa voltar a olhar para essas questões. Quando eu vou em sala de aula, a gente costuma fazer a pergunta, né? E aí, quais outros cursos vocês têm além do técnico? E a gente percebe que são poucos os alunos que se atentam a essa necessidade de buscar formações. Né? Porque eu entendo que a formação para qualquer área, ela não pode se limitar a apenas cursos técnicos ou cursos de especialização para a área, mas existem tantos outros cursos que podem agregar na minha formação profissional, e eu acho que os nossos alunos, os profissionais das áreas, né, tanto da saúde ou eu acho que de qualquer área, precisa ficar atento, porque o que a gente busca em qualquer condição que a gente esteja é um atendimento humanizado. Eu acho que é o mínimo que a gente pode oferecer. Concordo com você, é o mínimo mesmo que a gente pode oferecer, concordo. E eu falo demais, né, Dani? Não, tá ótimo. Vamos lá. Falando dessas habilidades, né? Quais são as principais habilidades que um profissional de radiologia precisa ter hoje? Bom, a gente falou um pouco das habilidades comportamentais, né? Mas ele tem que ter as habilidades técnicas também, né? E essas habilidades técnicas vão ajudá-lo a fazer um exame, independente se eu estou atendendo um paciente eletivo, aquele que chegou na recepção, foi atendido pelo médico, relatou a dor, vai fazer um raio-x. Como atender aquele paciente que vem com trauma, um politraumatizado. Então, a habilidade técnica é saber que existem princípios radiográficos de posicionamento que são aplicados para ambos os pacientes, esse paciente do trauma e esse paciente eletivo, embora às vezes o posicionamento dele seja diferente, mas o princípio, a sua aplicação é a mesma. Daniele, o que é que você quer dizer com isso? Ora, se eu tenho que fazer um raio-x, por exemplo, do meu antebraço, o que eu tenho que saber? Qual é o princípio? Que as duas articulações do punho e do cotovelo, eles têm que estar dentro da área da imagem. Elas têm que estar aqui dentro. No caso, eu usaria uma placa maior para fazer uma estrutura maior. Mas se esse paciente que vai fazer esse exame eletivo, ele faz um posicionamento específico. Aqui, ó, para fazer o antebraço. Mas se ele está com o antebraço dele fraturado, com uma fratura exposta, muitas vezes ele chega do jeito que o braço dele estiver, eu tenho que fazer esse exame. Mas o princípio, o posicionamento vai mudar. Mas o princípio não vai, de manter as duas articulações dentro da minha imagem. Então, a gente não pode perder isso daí, do profissional. O profissional tem que estar atento a esses detalhes. E essa atenção dele é em questão de segundos, porque ele atende aquele paciente que vem gritando de dor e ele tem que lembrar dos princípios de fazer uma boa imagem. Porque se ele não fizer uma boa primeira imagem desse paciente que está, por exemplo, com uma fratura exposta, esse paciente que está lá na sala sendo atendido com dor, ele vai ter que ser exposto novamente e vai ter que ser feito um novo exame dele, porque o primeiro exame não manteve o princípio radiográfico. Então, o que primeiramente a gente pede é isso, né? Esse paciente, esse profissional também, ele tem que saber trabalhar em equipe.
né? Ele tem que saber ter uma boa comunicação, porque hoje o profissional da radiologia ele não trabalha sozinho. Eu tenho uma equipe multidisciplinar. Eu vou conversar com o médico, eu vou conversar com o enfermeiro. E aí, como é que vai ser esse diálogo? Eu vou saber ouvir também, eu vou saber explicar o que está acontecendo com o meu paciente. Então, isso é uma característica muito forte de um bom profissional. Saber comunicar-se dentro da minha equipe multidisciplinar. Comunicação é fundamental, né? Com Onde quer que você esteja. E dessas competências comportamentais, quais são as mais valorizadas na empresa? No caso do comportamento, né? As competências comportamentais, especialmente eu saber me colocar no lugar do outro, e o outro é o meu paciente, né? Eu saber entender a dor daquela pessoa. O que mais que eu posso falar além disso? É basicamente isso, o comportamental é basicamente isso mesmo. Eu costumo dizer para os nossos alunos, Dani, que as empresas, elas contratam pela competência técnica e elas demitem pela comportamental. Eu acho que a gente está vivendo um momento onde essa necessidade, ela está cada vez mais presente, porque eu acho que com a tecnologia a gente acabou ficando meio que individualizado, né? Vive ali cada um no seu mundo, no seu celular, então a comunicação, o trabalho em equipe, às vezes acaba se perdendo. Concordo. E eu acho que é importante a gente destacar esse ponto para os nossos alunos, nessa necessidade, para que eles realmente consigam chegar lá no estágio deles, no trabalho que eles vão conseguir após finalizar o curso, para que ele consiga seguir adiante, porque senão a gente vai ter aí só mais uma pessoa formada dizendo que o mercado de radiologia está saturado. Sim, com certeza. E enquanto você estava falando, eu me lembrei também que a nossa aparência, ela é muito importante. Ela é muito importante, né? Especialmente as meninas, né? Eu chamo de meninas, mas são mulheres, né? Especialmente as meninas, elas têm que dar atenção. Por exemplo, eu não devo atender meus pacientes com aquelas unhas grandes. Existe um manual que o INCA, você não é profissional da radiologia, existe um manual que o INCA publicou em 2019, foi a última atualização para profissionais da radiologia que o INCA publicou. E aí lá tem um tópico específico sobre a aparência do profissional. E ele trata sobre isso, ele fala sobre não usar uma maquiagem muito forte, ele fala sobre as unhas estarem curtas, se pintadas, de preferência com cor clara. Então isso também é algo que a gente deve pensar sobre o comportamento do profissional. Para os meninos, para os homens, se eles usam barba, e está muito atual hoje, os homens assim com a barba grande, a barba tem que estar bem cuidada, né? Se o cabelo é grande, o cabelo tem que estar amarrado também. E isso não é a professora Daniela que está falando. Se você entrar no site do INCA e puxar essa última atualização, que foi de 2019, ele está falando tudo isso que eu falei para vocês. E quando eu trago essa atualização para os alunos em sala de aula, ora, nós estamos em 2025, né? Vai fazer 6 anos que esse material foi lançado no INCA, mas ninguém conhece. Mesmo se eu pegar alunos mais para trás, alunos mais recentes, porque o aluno, como você falou, ele está muito preso às redes sociais, mas ele não está usando a rede social a favor dele em sentido profissional. Eu costumo dizer em sala de aula, né, que eu vejo muitas fotos assim, radiologia por amor, as selfies, radiologia por amor, mas tá por amor mesmo? Você sabe o que você está fazendo? Você está atendendo bem o seu paciente? Porque isso é radiologia por amor. Não é apenas a selfie que você vai colocar em uma rede social. Eu acho que você falou disso agora, eu lembrei também de outra situação, Dani. Me corrija se eu estiver errada, mas em conversa até com alguns profissionais da área, fora daqui, né, da Apoena, mas eu percebo que algumas pessoas buscam a formação em radiologia para estarem atuando pensando em uma coisa, no tempo que ele vai ficar trabalhando e ele vai conseguir aposentar mais cedo. Então eu acredito que isso acabe frustrando o profissional, porque o objetivo dele ali não é o trabalhar por amor. Eu estou aqui, é uma área onde eu vou passar menos tempo trabalhando, menos tempo contribuindo para eu conseguir a minha aposentadoria. Sempre que eu entro numa sala de aula, o meu primeiro encontro com aqueles alunos com quem eu nunca dei aula, eu converso com cada um deles o que foi que te trouxe a radiologia, por que você está fazendo radiologia, né? E às vezes eu escuto alguém dizendo assim, trabalhar pouco e ganhar muito. Eu digo, pode passar por essa porta e ir embora, porque isso não acontece na radiologia.
né? Claro que nós temos uma regulamentação que nos diz que o profissional técnico em radiologia ele vai trabalhar 24 horas semanais. Se a gente comparar com outras profissões, sim, eu trabalho menos. Mas por que esse trabalho de 24 horas semanais, né? E por que nós temos a maior insalubridade que o profissional ganha, que é de 40%? Porque nós trabalhamos com radiação ionizante. Então é por conta da possível exposição. Mas as pessoas, elas ficam deslumbradas, né, com essa frase, né, trabalhar pouco e ganhar muito, com essa máxima que existe na radiologia. E a gente tem que tratar essa máxima como uma mínima, para que esse profissional entre e trabalhe realmente por amor, amor à profissão. Porque quando você ama o que você faz bem, independente da carga horária que você vai trabalhar. Né? Eu confesso para você que quando eu ingressei na radiologia, o meu objetivo era ter uma agenda mais flexível, de horário mais flexível. Sim, por questões pessoais e familiares. Esse foi o meu objetivo. No entanto, eu me apaixonei realmente pela radiologia, sabe? A radiologia realmente... Quem já passou em alguma sala de aula comigo sabe que o que eu estou falando é verdadeiro, né? Eu jamais seria hipócrita, onde eu vou aparecer aqui numa rede social e soltar uma mentira, jamais. Eu gosto muito do que eu faço, né? E eu me esforço para fazer esse trabalho bem, mas para isso a gente tem uma longa caminhada, né? Uma caminhada de noite sem dormir, de muito estudo, tá? Eu, como estudante que ainda sou, como mãe que eu também sou, eu tenho que acordar 4h30 da manhã para estudar, porque é o tempo que eu tenho para estudar. Né? Então eu acordo 4h30, estudo até as 6, porque 6 horas o meu dia começa. Menino na escola, marido trabalha, eu trabalhar ou eu estudar. Então, assim, não me arrependo de fazer isso, não estou falando isso reclamando, pelo contrário, isso só tem agregado para mim, tá? Então, hoje o profissional ele tem que pensar nisso realmente, né? Por que você escolheu a radiologia? Né? Apaixone-se pela radiologia. Eu iniciei uma turma ontem, foi meu primeiro contato com essa turma, e eu conversei com 17 alunos. Fiz essa pergunta para cada um deles. Nenhum me respondeu que era por trabalhar pouco e ganhar muito. E eu até elogiei a turma por isso. Eu digo, olha, amei, porque nenhum de vocês falou isso aqui para mim. Então, quem sabe isso esteja sendo desmistificado, né? E as pessoas estão olhando, estão vendo um outro olhar, né? Uma aluna disse assim para mim, professora, é porque nós temos a oportunidade de ver a pessoa por dentro. Nós somos os olhos do médico. Sim, é isso. É exatamente isso. O amor pela profissão tá aí. E eu acho que independente de qual área você esteja atuando, eu acho que você estar numa área que você se identifica, ela é fundamental, né? Com certeza. Porque isso vai dar significado à sua vida, né? Então, eu até aproveito, né, aos nossos alunos se espelhem na professora Daniele, porque estudar é fundamental. Não adianta você entrar aqui na Apoena achando que as 2 vezes na semana que você vai vir aqui vai te tornar um profissional apto, competente, que você vai conseguir entrar no mercado e se destacar. Não é, gente. Para a gente conseguir algo que a gente colocou como objetivo na nossa vida, a gente precisa abrir mão de muita coisa. Sim, com né? certeza. Mas que vale a pena, com certeza. Vem aqui uma pergunta, você faria tudo de novo? Com certeza. Não me arrependi. Aí a gente faz como a canção da música, valeu a pena? Valeu a pena e está valendo a pena. Valeu a pena e está valendo a pena, né? Desde quando me inseri no mercado de trabalho, e como eu costumo dizer, o meu coração é das salas de aula. Eu nunca precisei ir atrás de uma sala para eu dar aula. As salas sempre vieram atrás de mim. Então, assim, vale a pena. É muito satisfatório você ver que o seu trabalho é valorizado. Então, eu não estou correndo atrás de salas de aula para dar aula, mas nunca fiquei sem dar aula todo esse período que eu já tenho de formada. Então, para mim, isso é muito gratificante. É o retorno desse sacrifício que eu faço. E eu faço um sacrifício achando bom, porque eu gosto de estudar. E eu acho que toda essa nossa discussão até entra na nossa próxima pergunta, que se trata sobre ética. Eu acho que quando você está trabalhando em algo que realmente você se identifica, que você quer fazer a diferença, essa palavra ela vai fazer todo sentido, porque essa palavra ela tem um peso muito grande. Eu queria que você falasse sobre isso agora, né? Sobre o papel da ética profissional na prática da radiologia. Exatamente. Quando a gente às vezes fala de ética, as pessoas acham que é um conjunto de normas que eu devo seguir. Só que a ética, se a gente for falar em normas, é normas de conduta.
né? Não são normas legislativas, entre aspas, tá? São normas de conduta. Então, é a minha conduta qual profissional? A minha conduta enquanto profissional, né? Eu estar em sala de aula, eu sou uma profissional da radiologia em sala de aula, né? Então, é a minha conduta em sala de aula, é a minha conduta ao atender um paciente, tá? E eu tenho que atender bem esse paciente, independente de que paciente seja esse. Então, hoje, se a gente for trabalhar, atuar em hospitais, por exemplo, como frotinhas, nós vamos receber todo tipo de paciente, inclusive aqueles pacientes que saem lá do presídio, tem que fazer um raio-x. Eu vou atender aquele presidiário de maneira errada por conta do que ele fez? Não, porque ali dentro ele é meu paciente, independente do que ele fez para trás. Assim como se eu atender uma pessoa de uma classe social que eu acho que é superior, né, que não existe essa superioridade, vai do julgamento que cada um faz, eu vou dar um atendimento diferenciado? Também não. Isso daí é falta de ética profissional. Então a ética ela vai se inserir onde eu vou atender bem os meus pacientes, independente de quem seja esse paciente. E hoje a ética ela tem sido tão importante na contratação de um profissional quanto as suas capacitações e habilidades técnicas. Eu posso ter uma excelente habilidade técnica, conhecer o meu tomógrafo, conhecer o meu aparelho de ressonância, dominar totalmente o meu mamógrafo, mas se eu não tiver ética profissional, eu não permaneço no emprego. Aí vem a nossa fala de agora há pouco, né? Fui contratado pela habilidade técnica e saí pela falta de habilidade comportamental, Exatamente. No caso, pela falta de ética. Falta de ética. E eu acho que essa ética, ela se estende não só ao atendimento dos pacientes, como também no trabalho em equipe, com os meus colegas de trabalho, com os meus superiores, né? Também é fundamental você manter um bom relacionamento no seu ambiente de trabalho. Né? Sim, e a ética também, no meu caso, aonde eu atuo, vai entrar naquele profissional da área acadêmica, o professor. Né? Então, o que seria falta de ética de um professor da radiologia? Eu assumir uma disciplina que eu não domino, conteúdo que eu não conheço, eu vou simplesmente passar aquilo ali. Isso é falta de ética profissional, é claro. Eu tenho que entender o que eu estou ensinando. Né? A gente sabe que, por exemplo, num curso de radiologia, um curso técnico onde eu passo 2 anos estudando, eu estudo posicionamento radiográfico, eu estudo radiografia, eu estudo mamografia, eu estudo densitometria óssea, tomografia, ressonância. Nem sempre eu vou atuar em todas. Uma vai ser mais específica, embora eu possa fazer outras. O professor também. Ele sempre vai ter as matérias que ele vai dominar mais. Né? Então seria uma falta de ética profissional minha como professora também querer ensinar algo que não é do meu domínio. E a gente tem que levar isso em conta também, porque nós estamos trabalhando com a formação dos futuros profissionais da radiologia. Então às vezes a gente aplica a ética profissional só ao atendimento ao paciente. Mas aquele profissional da radiologia que está nas salas de aula também é falta de ética se ele não dominar o conteúdo que ele vai ensinar. Muito bem. E hoje, quais são os cursos ou especializações essenciais para quem deseja se destacar na radiologia? Olha, aqui em Fortaleza, especialmente, né, nós temos uma carência enorme. E, Andréia, eu vou repetir, nós temos uma carência enorme de profissionais para atuar na tomografia e na ressonância magnética. Outro dia eu tive com uma colega e a gente conversando sobre isso, né? Ela atua na tomografia. E eu aqui, ela disse, Dani, você não quer e tal? Eu disse, colega, o meu coração é das salas de aula. Ela disse, mas nós estamos precisando de pessoas para o atendimento também. O atendimento desse paciente. Pessoas capacitadas, pessoas humanizadas, pessoas éticas, né? Então, assim, e ela tá me falando dentro da tomografia. Né? E é onde eu estou falando com você desde o começo, né? A tomografia e a ressonância são 2 campos abertos que as pessoas não estão buscando e que é quem mais está empregando. Então, por que eu não estou me inserindo nesse mercado aqui? Dani, uma curiosidade em relação a salário. Como que qual que é a expectativa de salário para profissionais dessas áreas que você está citando agora? O conselho, ele faz com que nós tenhamos um piso salarial e a insalubridade de 40% relacionada a esse piso salarial, entendeu? Então, claro que isso é diferente, o profissional que faz um raio-x vai ganhar isso, mas o profissional da tomografia, o salário é maior. O profissional da ressonância magnética, o salário é maior também. Isso quer dizer o quê?
que quanto mais investimento eu faço nos meus estudos e na minha capacitação, mais retorno financeiro eu terei também. Dani, a próxima pergunta. A formação técnica em radiologia é suficiente ou é importante buscar graduação ou pós-graduação na área? Olha, vamos lá, vamos falar de legislação, né? O profissional técnico em radiologia, ele está com a sua profissão regulamentada desde 1985. O que significa ter essa profissão regulamentada? Que ele vai trabalhar 24 horas semanais, ganhando piso salarial mais os 40%. Tá? Isso aí é a regulamentação do profissional técnico em radiologia. O que acontece com o tecnólogo, que é a graduação da radiologia? O tecnólogo, ele ainda não está regulamentado. Isso quer dizer que o tecnólogo, ele pode trabalhar às 24 horas, mas ele pode trabalhar 36 horas ou ele pode trabalhar 44 horas semanais. A exposição do trabalho é a mesma de um técnico. Só que com a falta dessa regulamentação, existe um projeto de lei que está lá em Brasília já há alguns anos, esse projeto de lei não é votado para que essa regulamentação seja fechada, e assim como o técnico tem que trabalhar às 24 horas, o tecnólogo também, ainda admite-se as graduações trabalhando 36, 40 ou 44 horas semanais. Então, sim, respondendo a sua pergunta, né? O profissional que ele é técnico, ele pode permanecer como técnico, ele não é obrigado a fazer a graduação para poder inserir-se no mercado de trabalho ou para poder ganhar mais dinheiro. Se ele capacitar-se, ele sempre vai ter o destaque dentro da sua área. Agora, voltando para mim, né? Eu sou técnica em radiologia, né? Até podem falar, poxa, a professora está falando isso, mas ela está fazendo a graduação. Mas a área que eu escolhi é a área acadêmica. Então, a área acadêmica, ela me exige sim uma graduação. Ela me exige uma pós-graduação. E é por isso que eu estou, porque o que eu escolhi para atuar dentro da radiologia é a área acadêmica. Então, qual é a sua área de atuação? Se fosse uma exigência realmente e que se fizesse essa diferença, a gente não veria tantos técnicos empregados, né? A gente só veria tecnólogos empregados. Mas sim, nós temos a grande massa de técnicos empregados dentro de Fortaleza e regiões cerca, né? Próximas. Sim, sim. Hoje, como os alunos podem aproveitar o período de formação para se prepararem melhor para o mercado? Olha só, eu costumo tratar isso em sala de aula também, sempre converso com eles. Eu digo, olha, se vocês puderem tempo, se vocês puderem dinheiro, façam cursos de extensão, essas capacitações, essas especializações técnicas, enquanto vocês estão no curso regular. E hoje, essas escolas que dão essas especializações, né, elas têm essa sacada de colocar essas especializações técnicas nos finais de semana. Então, nós temos escolas em que essa especialização é final de semana sim, final de semana não. Tem outras escolas que são 3 domingos no mês, folga um domingo. Então, isso abre a oportunidade para que o aluno que trabalha durante o dia e estuda à noite, ou o aluno que estuda o dia e trabalha à noite, ele possa capacitar-se nos finais de semana. Quando você conclui o seu técnico, já com essas capacitações, você junta esse pacote ao seu certificado, e isso te dá um nome maior, isso te dá um empoderamento maior para entrar no mercado de trabalho. Então, assim, se pode investir dinheiro, investir tempo, faça. Professora, não posso, não tenho condições. Gente, existem cursos em redes sociais que eles são gratuitos. E aí você vai absorvendo esse conhecimento enquanto você está estudando. O conhecimento nunca vai ser retirado de você, a menos que você não queira. Então, eu acho interessante essas plataformas dessas vendas desses cursos, porque são cursos com carga horárias pequenas, e eu mesma já fiz e ainda faço, viu? Vez por outra eu quero, vai sair de anatomia cardiovascular, vou já fazer esse curso? E faço. Uma carga horária de 40 horas. Se eu vou pagar pelo certificado ou não, fica a meu critério. Eu posso nem pagar pelo certificado, mas ninguém tirou conhecimento daqui. Ou eu posso investir 20 e poucos reais ou 40 e poucos reais e pagar por aquele certificado. Se você for pensar, é um valor irrisório pelas aulas que a gente tem lá, que são aulas muito boas. Eu falo isso porque eu faço esses cursos. E sabe, Andréia, quando eu chego em sala de aula, eu pego o quadro e eu listo para os alunos como eles podem fazer esses cursos gratuitos.
Entrem nesse daqui, são tantas horas, tem curso disso, tem curso daquilo. Se você não está podendo pagar, comece a fazer esses aqui para agregar conhecimento. Mas se você está podendo pagar, o que é que nós temos aqui em Fortaleza? Esse aqui te oferece isso, esse daqui te oferece aquilo. Eu trago isso para os alunos em sala de aula. Então, assim, eu tento abrir a mente deles para mostrar e desmistificar, novamente falando isso, né? De que não é a falta do emprego, é a falta da capacitação. Eu acho que é importante a gente ressaltar também agora, né, Dani, aproveitando a sua fala, de qualificação, são os cursos gratuitos que a gente tem aqui na plataforma da Sala de Empregos, que é uma plataforma exclusiva para os nossos alunos. Lá a gente tem, em média, 200 cursos que o aluno pode escolher, são cursos online, com certificação, que já pode agregar também nesse processo de formação. Porque o aluno também precisa ter o entendimento que ele precisa melhorar a habilidade de comunicação. Se ele tem dificuldade de informática, ele também precisa estar fazendo um curso de Excel básico. A gente tem lá do curso do básico ao avançado. Um curso de inglês, porque a gente não sabe qual público ele vai atender. Um curso de Libras, porque a gente também tem essa necessidade das pessoas com deficiência. Né? Então, a gente tem lá vários cursos que o aluno ele pode aproveitar o tempo que ele está fazendo o técnico aqui e buscar essas formações paralelas através dos cursos oferecidos pela Sala de Empregos para agregar tanto na sua formação quanto na sua qualificação. De você pegar o currículo do aluno e você pega para ele concorrer a uma vaga, o que vai ter lá? Curso técnico em radiologia. E o que mais? O que você, enquanto candidato àquela vaga, tem a oferecer para a empresa? Porque a empresa ela quer além disso. Ela não quer só um profissional que ele tenha domínio da competência técnica, da habilidade técnica. A gente precisa entender esse mercado e a gente precisa buscar essas capacitações. Elas estão aqui dentro, então vamos aproveitar, né, minha gente? Bora estudar. E eu vou falar aqui pro aluno da Apoena, viu? Eu conheci essa plataforma que a Andrea tá falando, e lá tem português para concurso. Então, esse ano nós temos o concurso da EBSER. Você tem um curso de português gratuito dentro da sua plataforma, com certificado para você fazer. Falando sobre tomografia e ressonância, muitos aparelhos que nós temos no mercado, eles são em inglês. E você tem a plataforma em inglês, tá? Falando sobre Libras, como a Andrea falou, se vocês não sabem, aquele profissional que ele tem uma formação em Libras, um curso de Libras, né? Eu não sei dizer agora o curso específico e nem monetizar isso. Mas o que eu posso te dizer é que a lei prevê que aquele profissional que tem um curso de Libras, ele ganha uma porcentagem por lei maior dentro do seu salário quando você tem uma carteira assinada. Porque agora você sabe atender um público específico. E dentro de um hospital, isso é fabuloso. Porque nós temos esse público. Sim. Eu mesma passei por isso. Uma vez eu fui atender uma paciente na mamografia e ela era surda. Quem se sentiu deficiente fui eu. Eu me senti deficiente em não compreender completamente a dor daquela paciente. Então, e o desespero que dá de você tentar ajudar e você não conseguir, né? E você está limitada, né? Então, assim, a gente pode ultrapassar essas barreiras de limites, né? E ser realmente um profissional diferenciado. E para a gente encerrar, a última pergunta. Que conselhos você daria a quem quer investir em educação continuada na área da radiologia? Aí para o nosso aluno que já está aqui com a gente fazendo curso de radiologia, a quem está assistindo a gente tem a pretensão de fazer o curso de radiologia, deixa aí o teu recado para eles. Olha, gente, a radiologia é uma área linda, é uma área maravilhosa, mas é uma área para quem quer estudar. Então, se você quer ter realmente um futuro dentro da radiologia, não tem outro caminho que não seja estudar e se capacitar. Então, vou deixar um recado especial para você, aluno da Apoena. Você passa 24 meses estudando no seu curso regular de radiologia. O que você pode fazer para você agregar valor financeiro e conseguir fazer os seus cursos de capacitação, por exemplo, no último semestre? Existem bancos digitais que eles têm as caixinhas. Então, todo mês, deposite um valor dentro da caixinha, mas aquele valor que você não pode mexer, nem numa emergência. E vai todo mês colocando um valor, R$20, R$50,
Poxa, me sobrou esse valor aqui, vou colocar na minha caixinha da capacitação em radiologia. Gente, quando você terminar os 3 primeiros semestres, você vai conseguir, no último semestre, fazer 1 ou 2 capacitações e agregar tudo isso ao seu currículo. Depois vocês façam e me digam qual foi o resultado. E é isso, Dani, obrigada, foi um prazer te ter aqui, né, pra gente explorar mais aí o campo da radiologia, que ainda é um pouco desconhecido, né, para as pessoas, para os nossos alunos que estão começando agora. É importante para a gente entender, né, sobre o mercado, sobre a profissão, então foi muito bom te receber aqui, esclarecer as nossas dúvidas. Obrigada, e a gente vai voltar aqui com certeza com você para a gente trabalhar aqui outros temas. Andréia, muito obrigada, né? Muito obrigada por esse convite. Eu gostei muito do convite e de abrir o meu coração carregado de energia ionizante aqui para você, viu? Tá obrigada, certo? Foi Dani. Muito bom mesmo. Tchau, tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês e até o próximo episódio.